Entenda por que Jesus falou para nós sermos como serpentes e pombas, a fim de que nós vencêssemos os lobos da vida. Lucas 10:3 diz assim: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Perceba, Jesus enviou seus discípulos, nos enviou, nós, seus servos e ungidos, porém ele deixou bem claro que o cumprimento do nosso envio seria no meio de lobos, e devemos estar cientes desta verdade, a fim de que possamos cumprir o nosso envio cabalmente, e não sejamos abatidos no meio do caminho, pois cercados estaremos de predadores ágeis, independente do grau de maturidade, já estaremos sendo observados e desejados por esses malignos destrutivos, que são os lobos. Observe, ainda que você seja menino na fé, Jesus disse o quê? Vos mando como cordeiros. Cordeiro é o macho recém-nascido. Significa o quê? Ainda que você seja frágil e sem discernimento algum, já terás ao teu redor lobos querendo devorar-te. A ovelha não consegue cuidar do seu cordeiro. Daí a importância do bom pastor, pois a ovelha, pelo hábito de estar envolvida com o rebanho, em seu instinto natural, não tem o cuidado, e se o cordeiro não conseguir acompanhar o rebanho, ela facilmente o abandonará. Por isso vemos a necessidade de manter-se debaixo dos olhos do pastor, que assim pode pegá-la, ainda que esteja desfalecida no meio do caminho. De contraponto, se o recém-nascido alcançou a vida adulta, pela intervenção direta do bom pastor, agora amadurecido, Jesus diz que seremos ovelhas. Ovelha é a fêmea. Ao contrário do carneiro, que tem crises agressivas e violentas constantes, a ovelha, que é a fêmea, é extremamente dócil e facilmente dirigida. Não tem mecanismo nenhum para autodefesa. E como ovelhas, precisamos desenvolver duas qualidades importantes. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, olha a indicação de Jesus, Mateus 10:6. Sede prudentes como a serpente e inofensiva como a pomba. Perceba duas coisas que Jesus pede para nós, ovelhas, que é importante nós termos. Prudência. O que é a prudência? Tenha cautela, moderação, seja precavido, tenha cuidado. E também nós precisamos ter o quê? Inocência. Seja uma pessoa inofensiva, seja uma pessoa inocente para o mal, sem revide algum ou vingança. No envio, é certo que nós encontraremos lobos. Perceba que está no plural. No entanto, nós precisamos ter prudência, astúcia, moderação para lidar com eles. E isso é inevitável. Cristo declarou, porém a nossa postura, sim, ela deve ser diferenciada. Enquanto éramos cordeiros, Cristo nos protegia e livrava dos lobos. Mas quando atingimos a maturidade, então nós, como ovelhas, precisamos aprender a andar e escapar das ciladas deles, com discernimento e astúcia, agilidade para fazermos isso com as serpentes. Como as serpentes. Muitas vezes nós erramos pois somos pacatos, lentos. A inocência da ovelha, sim, está em nós, que já fomos lavados. A pureza está em nós e não nos permite muitas vezes sentir ou imaginar o grau de maldade que existe no lobo. Entretanto, não podemos ser passivos quanto ao discernimento, mas ágeis como as serpentes. Ágeis em tomarmos todos os cuidados para não cairmos nas ciladas daqueles que visam aniquilar-nos, pois os lobos são predadores terríveis. A serpente tem uma atitude importante. Muda a pele periodicamente. Muda a pele com o intuito de remover os parasitas externos que estão
apegados a si. Por isso, essa renovação periódica tornou a serpente um símbolo da medicina, saúde. Assim, devemos ser prudentes diante dos males do ódio, da devassidão, da falsidade, da profanação que há ao nosso redor. Estes males que têm o intuito de infiltrar-se em nossos hábitos e vidas. Nós precisamos rejeitar da nossa vida e nos limpar sempre, renovar nossa mente continuamente. Como diz a Bíblia, não acumule sujeiras, resquícios do passado ou maldades do dia a dia. Não deixe os males que estão no mundo te macular. Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser ingênuos também, como a pomba. Então eu preciso ser astuta, como a serpente, e preciso ser ingênua, simples como a ovelha. Deus não nos deu propositalmente armas de guerra, para que nós não viéssemos a nos armar carnalmente. O Senhor podia ter nos feito como o bode. O bode possui seu chifre forte, mas nós, ovelhas, não. Nós estamos desarmados. Nós devemos nos manter inocentes, inculpáveis, em meio à geração corrupta que nos cerca. Foi o que Paulo disse aos Filipenses, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós resplandecemos como astros no mundo. Filipenses 2,15. Assim, percebemos que o Senhor não teve o desejo, o intento de que nós sejamos pessoas que revidem ao mal, ou que nós nos insurgíssemos contra o nosso adversário. Mas como ovelha, nós sejamos humildes, ingênuos, que seja quanto aos sentimentos e maldades humanas que nos cercam. Independente disso, nós mantenhamos o nosso coração puro, pois somente quem tem o coração puro verá a Deus. Mateus 5,8. O bom pastor, que não mede consequências para trazer livramentos para suas ovelhas, é Cristo. E por isso ele declara: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Hebreus 10:30. Dessa forma, nós percebemos então que os lobos são inevitáveis, porém nós é que precisamos ser o que o Senhor quer que nós sejamos: astutos, prudentes, simples. A simplicidade da pomba é impressionante, pois ela mantém-se no ambiente com a mesma postura sempre. Você pode espantá-la, mas se ela tem um objetivo ali, ela volta com a mesma tranquilidade. Ela não vai embora, nem contra-ataca quem a maltrata e enxota. Ela volta para a mesma rua ou calçada, na mesma tranquilidade que esteve antes da oposição. Porém, ela é rápida em levantar voo, ela é exata, só é aparentemente lenta. Entretanto, em sua simplicidade, é rápida em buscar abrigo e proteção no momento do confronto. Por isso, diante dos lobos, ovelha, não confronte, mas levante um voo rápido, seja hábil, refugie-se na torre que é o Senhor, esconda-se e com prudência e cautela adquirida, retorne para o mesmo ponto e com os olhos no alvo. A visão de uma pomba aproxima-se de 340 graus. Ao mesmo tempo que vê grandes distâncias, enxerga o primeiro plano. A pomba identifica uma situação de forma 3 vezes mais rápida que um ser humano. Ela é precisa. Termine a obra que precisa ser concluída e levante voo. As pombas sempre sabem o caminho para casa. Cientificamente foi comprovado que a pomba é dirigida pelo olfato e pela visão. Quando lhe falta a sensibilidade, devido aos ventos contrários, ela reconhece a paisagem e volta para seu lugar de origem sempre. Assim seja, como a pomba, que não perde a visão, e ainda que a sensibilidade lhe falta, que você possa ter visão e voltar para o abrigo seguro, estar sempre em Deus. Sabe por que existem milhares de pombas no mundo?
pela aparência indefesa que ela inspira aos homens. E com toda a sua docilidade, ela vai se multiplicando, sem ser impedida. Ela chega a procriar 6 vezes ao ano e gerar por ninhada até 12 filhotinhos. E os pombos são perfeitos pais. Os dois chocam os ovos e cuidam dos filhotes no ninho até serem adultos. Para poder identificar um lobo, com a astúcia, a rapidez de uma serpente, precisamos saber como eles agem e como é o perfil deles. E isso nós veremos em um outro momento, num estudo oportuno. Deus abençoe tua vida. Seja como a pomba. Seja prudente e seja como a serpente. Seja alguém astuto e alguém que renova-se a cada dia diante das contaminações desta terra. Fique com esta palavra, medite nela em nome de Jesus.